Olá pessoal, meu nome é Pedro Volpiani, eu sou engenheiro formado na Poli USP, mestre e doutor em mecânica dos fluidos. Essa revisão que eu vou dar hoje, ela é importante não só para o aluno passar no vestibular, mas também para ele se preparar para a faculdade. Só lembrando que todos os meus slides vocês podem baixar no meu website, ok? Então hoje o tema da aula é movimento retilíneo, né? E eu gostaria de começar com uma revisão. Vamos lembrar que na física tudo depende do referencial, tá? Então a posição também, a posição de uma partícula é definida a partir de um referencial. Vamos lembrar que deslocamento e percurso não é a mesma coisa. Percurso é a distância percorrida por uma partícula num certo intervalo de tempo, enquanto que deslocamento é a diferença entre as posições final e inicial da partícula no intervalo de tempo considerado. A velocidade de uma partícula é a razão segundo a qual sua posição varia com o tempo. Nós temos velocidade média e instantânea. A velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo, e ela nos dá informações sobre o que está acontecendo num dado instante. Num gráfico posição por tempo, a tangente de um dado ponto corresponde à velocidade instantânea naquele momento. E num gráfico velocidade por tempo, a mudança na posição entre dois instantes é dada pela integral, ou de forma mais simples, pela área entre a curva e os eixos das abscissas. A aceleração de uma partícula é a razão segundo a qual a sua velocidade varia com o tempo. Ela nos dá informações de como a velocidade está aumentando ou diminuindo à medida que o corpo se movimenta. Temos a aceleração média e a instantânea. A instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E num gráfico de velocidade por tempo, a tangente de um dado ponto corresponde à aceleração instantânea naquele momento. E num gráfico de aceleração pelo tempo, a mudança na velocidade entre dois instantes é dada pela integral ou pela área entre a curva e o eixo das abscissas. Vamos definir aqui, lembrar dois conceitos bem importantes, que é o movimento progressivo retrógrado e acelerado retardado. No movimento progressivo, move o caminho no sentido positivo da trajetória, e no movimento retrógrado, move o caminho no sentido negativo da trajetória. No movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, e no retardado, elas têm sentidos opostos. Vamos tratar aqui o caso do movimento uniformemente variado, onde a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Nós conhecemos essas fórmulas, né, do MOVE, que é a função horária da velocidade, do espaço e a equação de Torricelli. Então aqui na direita nós temos os gráficos do movimento uniformemente variado. No topo nós temos a posição em função do tempo e abaixo nós temos a velocidade em função do tempo. Então nós vemos que pelas curvas da esquerda, na região onde o tempo é negativo, nós temos um movimento retrógrado retardado. Na região onde o tempo é positivo, nós temos um movimento progressivo acelerado. E nos gráficos da direita, onde o tempo é negativo, nós temos um movimento progressivo retardado. E quando o tempo é positivo, um movimento retrógrado acelerado. Vamos lembrar também que no gráfico, posição por tempo, no instante que o móvel muda de sentido, a sua velocidade é nula. E no gráfico da velocidade por tempo, a aceleração é a tangente do ângulo θ. No movimento uniforme, a aceleração escalar é nula. Então as fórmulas do mu são as mesmas do muv com A igual a zero. Então é bem fácil, né? Vamos fazer o nosso primeiro exercício. Um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? E aí nós temos as alternativas. Então vamos pegar as palavras-chave do enunciado. A velocidade é constante. Então se trata de um movimento uniforme. E a fórmula do mu é ΔX igual a Vt. Vamos denotar aqui a velocidade do barco como Vb e a velocidade da corrente Vc. A velocidade relativa do barco em relação às margens do rio é Vb menos Vc quando o barco está subindo o rio, Vb mais Vc quando está descendo e Vc quando o barco está descendo com os motores desligados. E aí nós temos as equações 1, 2 e 3. Igualando as equações 1 e 2, é possível obter Vb em função de Vc, e Vb igual a 7 terços de Vc. Igualando agora as equações 1 e 3, nós vemos que é possível cancelar na velocidade da corrente, da equação, e nós obtemos o tempo pedido no enunciado. Então, a resposta é a alternativa B. Vamos fazer o nosso segundo exercício. A partir do repouso, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão, mantendo uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado durante os 10 primeiros segundos.
Desprezando a resistência do ar, a altura máxima atingida pelo foguete e o tempo total de sua permanência no ar são, respectivamente, d. Então vamos entender o enunciado. Então nós temos o foguete que parte do repouso. Nos 10 primeiros segundos ele é acelerado, aceleração constante. Depois ele fica sujeito à aceleração da gravidade, mas ele ainda tem uma velocidade, né? Ele vai continuar subindo e depois atinge uma altura máxima e cai. Então, para resolver isso, nós sabemos que são as equações do MUV, né? Vamos calcular a altura após os 10 segundos com aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a altura H1, a altura inicial é 0, velocidade inicial é 0, aceleração é dada 5 metros por segundo ao quadrado. Então, H1 é igual a 250 metros. Agora nós temos que calcular a velocidade escalar após esses 10 segundos. Então, velocidade inicial é 0, aceleração é 5, nós temos V1 igual a 50 metros por segundo. Agora vamos calcular o que o enunciado pede, a altura máxima atingida. Então aí nós podemos usar a Torricelli, né? A velocidade final vai ser 0, né? A velocidade inicial nós calculamos a 50 metros por segundo. Como a aceleração, agora a aceleração da gravidade, né, ela é negativa, né? E aí nós calculamos H2 igual a 125 metros. Então a altura máxima vai ser H1 mais H2, que é igual a 335 metros. Calculando agora o tempo sob a ação da gravidade, a posição final é o chão, né? Então é 0. Então a altura inicial é H1, a velocidade inicial é V1 e a aceleração é a da gravidade. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, nós temos tempo igual a 13,7 segundos. Né? Então, o tempo total é os 10 segundos de subida mais 13,7 segundos. Logo, dá 23,7 segundos. Então, a alternativa é a alternativa A. Exercício 3. Um móvel A parte da origem O com velocidade inicial nula no instante t0 igual a 0 e percorre o eixo OX com aceleração constante A. Após um intervalo de tempo ΔT, contado a partir da saída de A, um segundo móvel B parte de O com uma aceleração igual a NA, sendo N maior do que 1. B alcançará A no instante. Então, para resolver esse exercício, nós precisamos escrever as equações horárias do móvel A e do móvel B. Nós sabemos que x0 igual a 0 e v0 igual a 0 em ambos os casos, porque ambos partem da origem com velocidade inicial nula. No primeiro caso, t0 igual a 0 e no segundo, t0 igual a ΔT. Então, no encontro, a posição de A igual a posição de B, então logo xa igual a xb. E resolvendo essa equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, nós obtemos essa expressão para o tempo de encontro. E após fatoração, nós chegamos na resposta da alternativa E. Exercício 4. Um corpo em movimento retilíneo tem a sua velocidade em função do tempo dado pelo gráfico a seguir. Neste caso, pode-se afirmar que a. A velocidade média entre t igual a 4 e t igual a 8 segundos é de 2 metros por segundo. B. A distância percorrida entre t igual a 0 e t igual a 4 segundos é de 10 metros. C. Se a massa do corpo é de 2 kg, a resultante das forças que atuam sobre ele entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos é de meio newton. D. A sua aceleração média entre t igual a 0 e t igual a 8 segundos é de 2 metros por segundo ao quadrado. E. Todas as afirmativas anteriores estão erradas. Para resolver esse exercício, nós temos que saber que o deslocamento escalar é dado numericamente pela área sob a curva da velocidade. Né? Então, se nós calcularmos o deslocamento escalar em cada trecho, no trecho 0 a 2, como é um triângulo, ΔX vale 2 metros. No trecho 2 a 4 é um retângulo, ΔX vale 4 metros. No trecho 4 a 5, nós temos um trapézio, então é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, ΔX vale 2,5 metros. No trecho 5 a 6 segundos, nós temos ΔX igual a 3 metros e 6 a 8 igual a 3 metros. Então vamos analisar agora alternativa por alternativa. A alternativa A ela é falsa, porque no trecho 4 a 8 nós temos uma velocidade média de
8,5 dividido por 4 metros por segundo, que não é igual a 2 metros por segundo. A alternativa B ela também é falsa, porque no trecho 0 a 4 segundos, ΔX é igual a 6 e não é igual a 10 metros. A alternativa C ela também é falsa, porque a aceleração ela é a tangente da curva, né? E ela vale 1 metro por segundo ao quadrado. E como força é igual a massa vezes aceleração, se a massa é 2 kg, a aceleração é igual a 1, a força é igual a 2 newtons e não meio newton, como na alternativa C. A alternativa D ela também é falsa, porque no trecho de 0 a 8 segundos a aceleração média é nula. Logo, a única alternativa que nos resta é a alternativa E. Todas as afirmativas anteriores estão erradas. Exercício 5. Dois automóveis que correm em estradas retas e paralelas têm posições a partir de uma origem comum dadas por x1 igual a 30t metros, x2 igual a 1000 mais 0,2t ao quadrado metros. Calcule os instantes t em que os dois automóveis devem estar lado a lado. Na resposta, você deverá fazer um esboço dos gráficos x1 de t e x2 de t. Então, esse exercício é bem simples, né? Como as estradas são retas e paralelas e os espaços são medidos a partir de uma origem comum, as posições dos automóveis serão coincidentes quando x1 igual a x2. Então, resolvendo essa equação, nós encontramos t igual a 50 segundos e t' igual a 100 segundos. Logo, a resposta é a alternativa C. Então, graficamente, os espaços dos móveis podem ser representados como mostra a figura. O móvel 1 é dado por uma reta, o móvel 2 por uma parábola. E ambos se cruzam quando o tempo é igual a 50 segundos, na posição 1500 metros, e 100 segundos, na posição 3.000 metros. Então é isso aí, gente. A nossa revisão de movimento retilíneo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mais exercícios de física, visitem meu website. Não esqueçam de seguir o canal e dar um joinha no vídeo. Aquele abraço!